Comuna de Paris, a primeira grande experiência socialista da história. Bom, pelo menos é assim que foi contada pelos comunistas, né? Bom, vamos à realidade lá dos fatos. O que foi a Comuna de Paris, quando surgiu e tal? Ela se iniciou em 18 de março de 1871. Ela se insere na Guerra Franco-Prussiana, né? Então, contextualizando um pouco, nem havia ainda a Alemanha unificada, a Itália estava em processo de unificação, o exército francês estavam apoiando o Papa, aí iniciou-se então a Guerra Franco-Prussiana, França versus Prússia. França retira os exércitos da Itália e é terminado o processo de unificação italiana. Sobre essa unificação tem uma aula minha aqui nesse canal. Então, durante essa guerra, a França foi humilhada, ela perdeu, e muitos franceses ficaram revoltados com os termos do armistício, né? Teve a primeira fase do armistício, em janeiro, final de janeiro de 1878, foi assinado um armistício, né? O Napoleão III, isso é importante, o Napoleão III foi capturado nessa guerra, né? Uma humilhação para a França, foi proclamada uma república por causa disso, né? Então, republicanos e vendo também, o Napoleão III, na realidade, já estava impopular, né? E aí com essa derrota ficou mais ainda, ele ficou capturado, acharam que era melhor então proclamar a república foi proclamada, aí os republicanos correram em tentar fazer um armistício com os prussianos, né? Eu fico falando Alemanha, mas na realidade eram prussianos. Foi feito o armistício no final de janeiro, esse armistício envolvia uma indenização para os prussianos, envolvia também, aí depois teve uma iniciação de paz, né? O processo de paz terminou só em maio. A Comuna de Paris se insere entre o armistício e a assinatura da paz, né? A coleção de história do Brasil de Varnhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. E aí teve uma emenda no final de fevereiro que envolveu a entrega da Alsácia e Lorena, né? Então muitos franceses ficaram revoltados com a guerra, acharam que a França estava sendo humilhada, né? Então não queriam esses termos dessa paz, né? Isso é que foi a verdadeira causa da Comuna de Paris. Então os franceses inicialmente, lá de Paris, não queriam essas condições da guerra, queriam que a França ou continuasse lutando ou que fossem outros termos da negociada paz. O governo nem estava mais em Paris, né? Tinha sido mudado, depois ele foi para Versalhes, quando a Comuna de Paris, os comunários tomaram o poder lá, né? Lembrando que também um outro fato de revolta entre os parisienses foi que o exército prussiano desfilou em Paris, humilhando os parisienses, né? Então, governo deposto, república proclamada, termos de rendição humilhantes e absurdos, desfile do exército do inimigo lá na porta da sua casa, tudo isso aí gerou uma revolta entre os parisienses. Lá em Paris havia a Guarda Nacional. A Guarda Nacional tinha sido criada pelos revolucionários de 1789, né? Então ela estava infiltrada com elementos comunistas e até elementos ligados aos jacobinos, etc., né? O exército francês não. O exército francês não era de índole socialista, né? Pelo menos a maioria não. Tanto é que ele não participou ali da Comuna. A Comuna foi muito ligada à Guarda Nacional. O governo republicano de Thiers tentou negociar e sufocar inicialmente, não deu certo. Ele vai então depois, aí tem a Semana Sangrenta, que ele vai então vai ter uma verdadeira guerra lá em Paris, um massacre enorme de ambos os lados, né? Mas inicialmente então os parisienses se revoltam, né? Então foi o início não foi assim uma revolta socialista, não, isso foi revolta contra a guerra. Isso aí se misturou também com problemas sociais em Paris, né? Paris estava vivendo os efeitos da Revolução Industrial. Revolução Industrial, no primeiro surto,
quer na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, foi um desastre completo, ao contrário do que às vezes é divulgado por liberais e direitistas. Então, se trabalhava demais. Em Paris se trabalhava 16 horas, né? Nas vésperas da Guerra Franco-Prussiana. Os patrões, de modo indiscriminado e abusivo, davam multa para os operários, que é uma coisa completamente absurda, né? Paris dobrou de população em pouco tempo. O Napoleão III tinha encomendado lá um arquiteto, que agora me fugiu o nome, como é que ele chamava? Haussmann, se não me engano, algum nome parecido, para reestruturar a cidade, o que na realidade foi muito ruim para a população. E então se misturou insatisfação social, condições de trabalho ruim. Aliás, onde entra a Revolução Industrial, vem alguma iniciativa socialista que propõe uma falsa resposta a um verdadeiro problema. Então existiu o problema da Revolução Industrial, né? Então, gente trabalhando 10, 12, 16 horas por dia. Aí então, bom, tem que coibir, temos que dar um jeito de coibir isso. Aí vem a falsa solução socialista. Não, vamos tomar as fábricas, é o Estado que tem que tomar, comunismo, matar empresário, etc. Essa falsa solução socialista. Em vez de tentar recuperar as corporações de ofício, que foram a melhor experiência em ambiente de trabalho, né? Não, então deram falsas soluções. Mas é sempre assim, onde vem a Revolução Industrial, vem algum movimento socialista. O Marx é fruto, principalmente, da Revolução Industrial. A maior parte do trabalho dele é dedicada a isso. Quando surgiu o movimento socialista na Espanha, era principalmente lá na Catalunha, de industrialização, na Itália, idem, aqui em São Paulo, idem, e lá em Paris, idem, né? Então, onde vai isso, os socialistas apresentam uma falsa solução para um problema real, né? Então, misturou insatisfações que já vinham de 10, 20 anos antes, com ainda essa revolta contra as condições do armistício da França e da Prússia, né? Então o povo simplesmente, alguns se rebelaram, aí sempre nesse momento vem os aproveitadores, e aí tem uma figura fundamental e esquecida pelos marxistas, que é o Blanqui, né? O Blanqui era um socialista não marxista, de origem, na realidade, jacobina, né? Que, né, quando estourou essa Comuna de Paris, essas revoltas que não tinham nada a ver com socialismo, vários socialistas então se aproveitaram, só que eles não se entendiam. Então havia blanquistas, havia gente ligada à Internacional Socialista, havia socialistas utópicos e havia neo-jacobinos que queriam restaurar o espírito da Revolução de 1789. Né? Quem que era o Blanqui, que foi, na realidade, o grande influenciador disso, e que teve grande prestígio naquela ocasião, e na realidade o método dele que foi usado pelo Lenin, não do Marx, né? Então o que defendia esse Blanqui? Esse Blanqui, ele defendia um socialismo violento, né? Repressivo também, igual no estilo de Marx, porém, ao contrário de Marx, ele dizia que esse negócio de esperar condições históricas, que isso é uma coisa determinista, o socialismo vir, que vai depender da ascensão das classes operárias, ele falava, tudo isso é bobagem. O socialismo virá quando um grupo mobilizado toma o poder e aí impõe de cima para baixo o socialismo. Foi exatamente isso que Lenin fez. Lenin aplicou o método de Blanqui e não o Marx. Lógico que o Lenin era marxista, né? O Lenin se dizia marxista, se diz até marxismo-leninismo, mas a tomada de poder na Rússia em todo lugar, com Fidel Castro também, em 59 em Cuba, foi aplicando o Blanqui. Um grupo organizado, violento, com algum apoio interno ou externo, toma o poder de uma nação e impõe de cima para baixo um regime de terror e violento, né? O Blanqui tem herança jacobina, então ele era um admirador do terror. Então, aí blanquistas, como por exemplo Ferreira, um blanquista, um dos líderes da Comuna de Paris, o Blanqui estava vivo, mas estava preso em Versalhes, né? E então acabaram então assumindo o controle, né, desse governo provisório em Paris, né? E promoveram então umas eleições no qual participou metade do eleitorado que esperava. No fundo foi controlado por eles, manipulado por eles.
E aí então introduziram várias medidas socializantes, né? Como, por exemplo, tomaram casas abandonadas, diminuíram a carga horária dos trabalhadores. Isso aí está certo, né? Tinha que diminuir mesmo. Só que eles diminuíram tendo em vista uma revolução socialista, né? E não para o bem da causa operária. Lembrando que, segundo um historiador, que agora me fugiu o nome aqui, tem o melhor livro sobre a Comuna de Paris, ele diz que a grande satisfação, a grande mobilização ali não foi de operário, não, foi de artesãos e pequenos empresários que estavam sofrendo muito, né? Justamente porque o mote inicial foi isso, misturava aquelas crises econômicas que já estavam ocorrendo com a insatisfação aí da guerra, né? Bom, muito bem, o problema é que o Marx, né, por que se levantou tanta bola da primeira revolta popular da história, primeiro ensaio socialista real da história? Isso foi pura campanha de marketing de Marx e Lenin, né? Aí também de Bakunin. Mas vamos ficar só com Marx e Lenin. Então o Marx inicialmente tinha sido contra essa Comuna de Paris, depois ele viu que a coisa cresceu, ele resolveu então capitalizar em cima, escreveu textos em cima. Então os marxistas é que levantaram a bola da Comuna de Paris. O Lenin, então, fez uma campanha enorme levantou muito a bola da Comuna de Paris. Quando a Revolução Russa chegou no dia 73, então o Lenin comemorou, dizem que ele ficou feliz porque ele superou a Comuna de Paris, que tinha durado 72 dias. Então foram os marxistas que levantaram a bola da Comuna de Paris, mas ali era um saco de gatos, e os blanquistas é que tinham mais força, não os marxistas. E agora, efetivamente, né, aí que entra um ponto importantíssimo, né, a utopia, né, a versão do paraíso comunista e tal. Onde entra uma experiência socialista de que viés for, marxista, maoísta, blanquista, vai ter perseguição religiosa. Desde a Comuna de Paris até a Nicarágua, há sempre perseguição religiosa. Onde entra o socialismo, vai ter perseguição religiosa, isso aí não tem exceção. E o que os comunardos fizeram? Iniciaram uma perseguição religiosa. Capturaram o bispo de Paris, né, o Georges d'Arbois. Lembrando que o bispo d'Arbois não era assim lá dos melhores bispos, não. Ele tinha um comportamento muito liberal, tinha sido alvo de inquérito lá no Vaticano, tinha se oposto ao Papa no Concílio Vaticano I, então ele era assim um liberal, não era assim uma pessoa muito ligada ao regime feudal, né? Uma pessoa mais modernosa. Porém, ele agiu com muita dignidade, muito heroísmo durante a Guerra Franco-Prussiana, ajudando feridos, né, apoiando a população simples. Quando começou os distúrbios da Comuna de Paris, ele teve a chance de fugir, não fugiu, preferiu ficar lá, e ele foi capturado pelos comunardos, né? Ele foi capturado, não só ele, mas alguns outros padres e também jesuítas foram capturados, né? Então acabou, não tem essa de liberdade religiosa, não. Os comunardos já colocaram uma censura brutal, quem se opusesse ao regime ia ser preso. Então teve um espírito de 1789. Ferré, que era ligado aos ideais blanquistas, que foi o líder aí dessa captura, né? No final, eles tentaram negociar com o governo de Thiers, que estava em Versalhes, a troca do Libertal Blanqui em favor do d'Arbois. O Thiers não aceitou. No final, quando os exércitos republicanos cercaram de Paris e partiram então para a repressão do movimento, chamado de Semana Sangrenta, os revolucionários lá comunistas então mostraram a real face que eles são, criminosos. Então começaram a incendiar prédios, né, destruir o Palácio das Tulherias, por isso que não tem mais lá em Paris, tem o parque, mas não mais o palácio. Destruíram um monte de prédios públicos históricos e o pior, executaram, sem razão nenhuma, esses religiosos. Então não foi só o arcebispo que foi morto e assassinado pelos comunardos, também jesuítas e outros padres, e algumas pessoas que estavam junto com os padres eram aliados dele. Ou seja, a Comuna de Paris teve um nítido viés anticatólico e criminoso, né, como sempre.
E é verdade que também o exército republicano abusou muito, vamos ser honestos, né? Então o exército republicano foi brutal, né? Não era assim com o espírito da cavalaria que Thiers reprimiu a Comuna de Paris, né? Foi brutal. Diziam que então se executava todo mundo que tivesse alguma pólvora na mão. Não importasse a razão, às vezes o cara nem tinha lutado, ou estava em outro contexto. Não, era executado. Então havia execuções sumárias sem base nenhuma. Então o exército republicano também foi criminoso. A gente tem que fazer essa afirmação, porque afinal nós estamos falando de república também, né? República perto da monarquia, né? Não dá nem para comparar. Então, a república lá do Thiers também partiu para massacres brutais e totalmente inconvenientes, né? E tal, em cima da Comuna de Paris. A Comuna de Paris, então, acabou. Ela tinha servido de exemplo para outras comunas na França e todas elas fracassaram, né? Uma especial, foi de Marsella, ela acabou mais por divisão interna e menos por repressão. Blanquistas e socialistas não se entenderam, e aí o exército republicano reprimiu com facilidade, né? Então, para entender bem essa... Então, pegando um gancho aí, a Comuna de Paris nasceu como uma insatisfação, mas não tinha índole socialista. Os socialistas se aproveitaram, principalmente os blanquistas, e não gente ligada à Internacional Socialista, ao marxismo. Foram os marxistas e leninistas que levantaram a bola. Para entender bem a Comuna de Paris, aliás, a Comuna de Paris se insere, né, num contexto que começou em 1789. Né? 1789 colocou o terror na ordem do dia como instrumento político, se insere também na Revolução de 1830, que começou na França e avançou para outro lugar, Bélgica, por exemplo, a Península Itálica, se insere na de 1848 também, que também foi, aliás, a 1848 foi a maior revolução em número de países que se teve notícia até aquela data, impressionante. E aí a Comuna de Paris se insere dentro dessa lógica de Revolução Francesa de 1789. Então ela se insere aí num ciclo de 100 anos, aí, né? Tem toda uma lógica e uma coisa concatenada. E também se insere como uma espécie de prelúdio ou aperitivo do que viria a ser as grandes revoluções comunistas do século XX, que é massacre, perseguição religiosa, leis demagógicas, etc., um grupinho que manda. Porque os comunários lá, eles fizeram as eleições, mas quem mandava era lá meia dúzia de gato pingado que mandava, né? Representatividade popular não tinha, porque metade só votou e depois os líderes acabaram tomando conta de tudo, né? Como sempre. Então, para entender, se a pessoa quiser entender bem essa Comuna de Paris, seria interessante 3 linhas de estudo. Uma da cavalaria. Aí poderia falar, o que tem a ver cavalaria com a Comuna de Paris? É por contraponto, né? Então, sempre vai ter guerra, sempre vai ter rebelião na história da humanidade. O meu jeito de atuar é o jeito civilizado e católico, é da cavalaria, que foi muito bem desenvolvido aqui nesse livro por Gautier, o grande clássico, né? Então, se a gente for ver, comparar mesmo o exército republicano, que partia para massacres absurdos que jamais a cavalaria fazia, então é bom ter esse contraponto histórico. O que seria uma guerra civilizada, já que não está para tirar a guerra da história da humanidade, e os princípios, né, que regulam a cavalaria em contraponto com rebeliões marxistas e mesmo republicanas, né? Então essa é uma linha de estudo interessante. Outra é entender bem a Revolução Francesa, com os livros que a gente vende aqui na Caravelas, que é a Revolução Sanguinária e os intelectuais da Revolução Francesa, porque não dá para entender 1871 sem 1789. E outro, como ela é uma espécie de aperitivo para as revoluções sangrentas do século XX, vale muito a pena ver o nosso combo comunista, aprender sobre o pensamento de Marx e dos crimes do comunismo, né? Então não perca a oportunidade de adquirir os nossos livros, sempre com muitos descontos, sempre com descontos atrativos. Então, muito obrigado, vamos ficando por aqui.